Opa, tudo bom? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E eu prevejo que esse vídeo vai ter uma chuva de dislike aqui. Mas eu não posso mais me calar. Eu sou mãe e eu tenho que falar sobre esse assunto com vocês, que é o aborto. Então bora pro vídeo. Desde o início da história, quantas pessoas aqui que assistem esse vídeo, não existe ninguém que não conheça alguém que o pai tenha abortado o seu filho. Como assim o pai tem abortado seu filho? O pai simplesmente engravidou a mãe e foi embora. Faz de conta que seu filho nem existe. Quem não conhece alguém assim? Não importa, a gente sempre vai conhecer alguém que teve filho e simplesmente sumiu e não arcou com as consequências e fez de conta que seu filho nem existe. É ou não é? Os pais abortam desde sempre. É muito difícil você ver um pai que cuida do seu filho, que tá junto com seu filho, que arca com as responsabilidades. Não é à toa que mais de 5,5% das pessoas do Brasil não tem o nome do pai no registro. Isso também é abortar. Pode até parecer hipocrisia minha, porque eu sou mãe e tenho um filho. Só que por eu ser mãe, no dia que eu me tornei mãe, eu entendi o que é ser mãe, que não é só botar filho no mundo. E tem muita gente aí que é pró-vida, mas tá só preocupado se a criança vai nascer. Mas não tá preocupado se essa vai ter educação, se essa criança vai ter o que comer, se essa criança vai ser bem tratada, se ela vai ser maltratada. Eles só querem que essa criança nasça. E a partir do momento que eu me tornei mãe, entendi o quão difícil é ser mãe e dar educação para um filho, para uma criança, comprar fralda, alimento, quando a criança fica doente, depender do Sistema Único de Saúde. Ter filho não é brincadeira. Colocar filho no mundo não é brincadeira. E vamos dizer, porque é muita hipocrisia se a gente falar aqui, que toda mãe é maravilhosa, toda mãe é perfeita e toda mãe nasce com o instinto de criar e cuidar do seu filho. Não é assim que acontece. Eu, Pamela Caroline Martins Monteiro, eu nunca abortaria. Mas eu não olho pro meu próprio umbigo. Tem muita gente que só olha pra si mesmo e dizem o que as outras pessoas devem fazer ou não. Se eu não aborto, por que outra pessoa vai abortar? Não é assim que funciona. A realidade de cada um aqui é totalmente diferente. E eu falo isso porque eu tenho uma amiga muito próxima a minha mesmo, que a mãe dela simplesmente largou ela. Ela e o irmão dela. Só que a sorte dessa minha amiga é que ela tinha um pai que cuidou, deu amor e foi pai e mãe dela. Mas em quantos casos isso acontece? É praticamente 1 em 1 milhão. Ela teve a sorte do pai dela ser uma pessoa responsável e cuidar dela e do irmão dela. Não é sempre que isso acontece. Quer dizer que a criança tem que nascer e depender da sorte? A criança tem que nascer e tem que ter sorte de achar alguém que vai cuidar dela? Quantas crianças não moram na rua? Tinha uma coisa que eu achava muito triste, era passar no centro da cidade de Jacareí, que tinha uma mulher que ela ficava com seu bebê no colo, pedindo dinheiro, e ela com a perna toda machucada. E eu acho que quem mora em Jacareí já deve ter visto essa mulher pelo menos uma vez na vida pedindo moeda na rua com um bebezinho no colo. É sério? Eu não entendo vocês. A criança nasceu pra sofrer? E essa mesma amiga, que ela e o irmão dela foi abandonada e ela foi morar com o pai, e o pai cuidou dela desde que ela era pequenininha, ela teve mais 2 irmãos com o passar do ano. E esses tempos atrás, esses 2 irmãos dela foram abusados pelo padrasto com o consentimento da mãe. A mãe foi parar na justiça, mas a mãe se livrou. Deu uma de João sem braço. E as crianças foram o quê? Abandonadas mais uma vez.
É sério? Vocês preferem que a pessoa leve a gravidez adiante e faça uma criança nascer sofrendo? Dependendo da sorte de encontrar alguém que as ame. Quantas crianças não existem num orfanato? Vocês já foram em orfanato? Só pra saber, assim. Quantas crianças não completam a maioridade, chegam aos 18 anos, morando no orfanato, porque nunca teve a chance de conhecer uma família. Ou quando conheceu uma família adotou, eles simplesmente devolveram porque acharam que não dariam conta. E essas crianças que se tornaram adultos, morando em orfanatos, quando completaram 18 anos, foram mandados embora. Você tem 18 anos e não tem mais idade de ficar aqui. Tchau. Se vira. Vai morar na rua. Procura emprego, se vira. É assim que funciona. Antes, eu pensava da mesma forma, eu vou dizer pra vocês. Eu pensava da mesma forma e eu pensava assim, em caso de estupro, tudo bem. Só deve legalizar o aborto em caso de estupro. Vocês têm noção de que uma mulher que é abusada sexualmente passa pra provar que ela foi estuprada? Porque é o único crime que você, a vítima, tem que provar o que aconteceu com você. E muitas vezes não dá em nada. Quem não conhece... Gente, as leis do Brasil são ridículas. Elas são ridículas. Elas priorizam aqueles que fazem errado, mas nem ligam para aqueles que sofrem, entendeu? Uma mulher que foi abusada. Vamos supor, ela teve a sorte de ser abusada e não mataram ela. Sorte. Que sorte, né? Ela vai pra delegacia, passa lá horas sentada na cadeira esperando, porque tem um horário certo. Se ela foi abusada de madrugada, ela tem que esperar até amanhecer pra chegar, pra poder mandarem ela pra fazer o corpo de delito. Ela tem que estar com o sêmen do cara nela, pra poder provar. E se esse sêmen não tiver no banco de dados de um estuprador? Como é que faz pra achar os caras? Não acha. E aí, vai ver, a mulher já engravidou. Olha o bicho, filho. Vamos parar de olhar pro nosso próprio umbigo. A vida dos outros não são a nossa. Ninguém vive a nossa realidade. Ninguém vive a mesma realidade que você. Eu não vivo a mesma realidade que você e ninguém vive a mesma realidade que a minha. Vocês estão entendendo? E é uma hipocrisia a gente falar assim que o aborto não existe. O povo acha que se liberar o aborto, opa, todo mundo vai querer sair abortando. Não é assim. Registros comprovam que todos os países que legalizaram o aborto diminuíram a porcentagem de aborto. Mas por que diminuíram? Porque essa mulher que quer abortar, ela vai passar por um apoio psicológico, ela vai ver de quantas semanas ela tá. Primeiro ela vai conversar com psicólogos e a maioria delas desistem de abortar. Mas quando é um aborto clandestino e ainda é considerado crime, a mulher não tem tempo. O açougueiro vai pegar, te sentar na maca, não vai conversar com você, não vai saber o que você tá sentindo, não vai saber se você é isso mesmo que você tá querendo. Ela vai na base do susto. Ela tá assustada, ela não sabe o que tá acontecendo com ela não sabe se vai dar conta e não tem nenhum profissional que vai ajudar ela a desistir ou não, ou continuar ou não a abortar essa criança. Só para ressaltar, é importante lembrar que a maioria das mulheres que fazem um aborto são pessoas com dependência química, que usam drogas, que vivem na rua. Só para vocês saberem, tá? A maioria dos casos de mulheres que chegaram e fizeram um exame psicológico para poder abortar, para saber se era isso mesmo que elas queriam, a maioria delas desiste. Só que enquanto isso for um crime, as mulheres vão continuar na beira do susto, porque essas pessoas que cometem aborto, que fazem clínicas de aborto clandestina, elas não estão nem aí pra vida, não estão nem aí pra essas mulheres. Ela não vai perguntar pra você se você quer isso mesmo ou não. Ela quer o dinheiro dela.
E a maioria dessas mulheres morrem. E às vezes elas não tinham a certeza de que iriam abortar. Elas estavam assustadas, com medo de criar seu filho sozinho ou algo do tipo. Vocês estão entendendo como é que funciona a legalização do aborto? Não é que as pessoas vão sair abortando. O aborto já existe, gente. E eu falo por mim que eu nunca abortaria. Nunca. Porque se tem uma coisa que eu amo é ser mãe. Mas eu sendo mãe, eu sei o que uma criança passa, o trabalho que uma criança dá. E tem criança que sofre na mão de progenitores que nem ligam pra elas. Carlinhos Maia, um segundo maior Instagram mais visto do mundo. Ele, 3 dias depois que nasceu, a mãe dele deu ele pra mãe adotiva. A sorte é que ele encontrou um casal que amou muito ele e ama muito ele. E são pais maravilhosos. Foi só o Carlinhos Maia que ela deu? Não. Teve mais 3 filhos que ela simplesmente jogou no mundo. Não deu a mínima. E pra quem conhece o Carlinhos Maia, sabe que hoje essa mãe biológica que deu a luz a ele, agora que ele se tornou rico, que ele tem dinheiro, ela quer procurar os direitos dela. Ela quer receber dinheiro desse filho que ela simplesmente jogou. Que ela não quis saber. E eu tô contando só casos de pessoas que tiveram sorte. E crianças que não tiveram sorte de encontrar alguém que ama elas. E crianças que não tiveram sorte de ter um pai e uma mãe que dessem amor, educação e o que elas realmente precisam. E não adianta eu falar, ai, tem o Bolsa Família que ajuda. Gente, não é todo mundo que consegue o Bolsa Família, não. Tem gente que tem um filho e recebe R$60 de Bolsa Família. R$48 de Bolsa Família. O que dá pra comprar com R$48? Nenhum gás. Se tem o gás, não tem comida. Ah, mas vai atrás de emprego. Principalmente para as mães que têm filho, é muito mais difícil conseguir um emprego. Quantas vezes uma mãe não foi para uma entrevista de emprego e disse que tinha 2 filhos e as pessoas perguntam para ela, e aí, mas com quem você vai deixar seu filho? Tem quem cuide do seu filho? Quando eu fiz a minha primeira entrevista de emprego, foi desse jeito que falaram pra mim. Disseram que ia entrar em contrato e tchau. Não, nunca mais ouvi falar. É lógico que quando se tem um pai junto, é muito mais fácil, porque as responsabilidades são em 2 pessoas, mas quando é só a mãe. E não adianta vocês me falarem, ah, tem que escolher o pai primeiro. Tem que saber como que é a índole do pai. Tem gente que a gente só descobre depois de muito tempo. Minha tia foi abandonada grávida de 8 meses, praticamente. Ele foi para outra cidade trabalhar, dizendo que ia trabalhar para comprar as coisas para criança, porque aqui estava difícil de comprar as coisas, de conseguir um emprego. Ele simplesmente falou, tchau, volto quando eu conseguir um emprego, conseguir o dinheiro pra gente. Minha tia descobriu que ele simplesmente tinha sumido, tinha ido embora. Toda vez que ela ligava pra ele, ele desconversava, não atendia. É muito fácil a gente criticar os outros. A gente não olha para o nosso próprio rabo, como dizem o ditado. E outra, a responsabilidade não é só de nós mulheres. Não deve ser. Porque faz mais sentido a gente desarmar quem tá armado, ou seja, o homem, do que dar colete para quem vai levar tiro, não é mesmo? Que seríamos nós mulheres. E a mulher toda a vida se entope de anticoncepcionais para não engravidar. Isso faz um mal para a saúde que vocês não têm noção. Eu tomei o ciclo 21 durante 2 anos completos, seguidos. E no final, ao longo desses 2 anos, eu tive uma hemorragia que eu fiquei sangrando intensamente durante 15 dias, sem parar. E era um fluxo anormal, então eu tive que suspender o meu remédio. Mas como eu tomava durante 2 anos, o médico falou assim que ia demorar muito pro meu organismo limpar. Então, essa pausa que eu fiz
pra poder entrar com outro anticoncepcional, porque esse anticoncepcional tá fazendo mal pra mim, engravidei. Tá aqui, João. Depois que o João nasceu, eu comecei a tomar outro anticoncepcional. Aí era injetável, era o Depo-Provera. Me fez mal. Eu senti uma dor de cabeça horrível. Parecia que minha cabeça explodia. Eu não conseguia abrir os olhos de tanta dor que eu sentia. Suspendi também. E hoje quem previne isso é o Lucas. E ele não faz mais com a obrigação dele. Não depende só de nós mulheres. Depende de você também, homem, que tá assistindo esse vídeo. Porque não adianta o senhor aí, você, cara, que pode estar assistindo esse vídeo, falar: ah, não, mas a mulher abriu a perna, tem que arcar com as responsabilidades. Filho não se faz sozinho, meu anjo. É a mesma coisa. Olha a hipocrisia de alguns caras que chegam lá e atacam as pessoas que são a favor da legalização do aborto. E na hora de fazer aquele amor com a cremosa, não querem usar camisinha, porque machuca, porque incomoda, porque não dá pra sentir nada. E outra, camisinha não previne só a gravidez não, tá? DSTs também. Então vamos pensar com mais responsabilidade, vamos parar de julgar quem não tem a mesma condição que a gente. E como eu disse aqui, a maioria dos casos, quando a maioria dos casos não, foi comprovado isso, é só vocês pesquisarem, não custa nada vocês pesquisarem. Em todos os países que foram legalizado o aborto, a taxa de índice de aborto caiu. Simplesmente caiu. Como eu disse, a maioria delas com apoio psicológico desistem de ter o filho, de tirar o filho. Elas simplesmente desistem, vê que não é isso que elas queriam. Elas não queriam tirar a criança. E do jeito que tá, só vai haver mais mortes e mulheres que nem tinham a certeza de que não queriam ter os seus filhos. Sério, gente. Vamos pensar mais. Porque a nossa vida não resume só a gente. Não significa que todo mundo vai sair abortando aí. Não é assim, não. Carteirinha vitalícia de poder abortar. Não é assim que funciona. Não é em qualquer farmácia que você vai comprar remédio pra abortar. Não é assim. Não vai ser desse jeito. É isso. Eu só tinha que falar. E se vocês não gostarem ou não concordarem comigo, tudo bem. Tá? Essa é a minha opinião. Espera, filho. Essa é a minha opinião que eu tenho pra dar pra vocês. Porque eu já fiquei quieta, eu já vi muita gente postando cada besteira. Mas cada besteira mesmo. Cada coisa horrível. Que não faz sentido nenhum, de gente que não sabe nem o que tá falando. Que eu tinha que falar. Se você quiser dar sua opinião aqui embaixo, dá a sua opinião aqui. Comenta aqui pra mim o que você acha sobre isso, sobre o aborto. Só que lembrando sempre que dar opinião não é ser mal educado, xingar e falar besteira. Se vir xingar e falar besteira, alguma coisa assim, eu vou bloquear. Simplesmente isso. Dar opinião com educação, tá bom? Essa é a minha opinião. E você pode ter certeza que se isso acontecesse de verdade, se fosse legalizado o aborto, existiriam mais pessoas que não abortariam do que abortam hoje em dia. Porque dizer que ninguém aborta é mentira. Porque o aborto já existe. A única coisa que a gente vai dar é a opção delas terem um recurso e saberem se é isso que elas querem mesmo ou não. E a maioria delas desistem. Vamos parar, tá? Porque pra mim aborto é isso aqui, ó. Isso aqui é aborto. São crianças sofrendo. Crianças sendo abusadas. Crianças morando na rua. Crianças que são agredidas em casa. Isso pra mim é aborto. Não adianta ser pró-vida enquanto ainda tá dentro da barriga. Depois que nascem, vocês não ligam mais. A gente tem que cuidar de quem já tá aqui. A gente tem que saber o que se passa na vida de cada uma dessas pessoas pra dar opinião. Não adianta dar opinião sem saber de nada. Criança não nasceu pra sofrer. Nenhuma criança escolhe nascer.
Eu vou dar todo o amor do mundo pro meu filho. E meu coração dói muito, muito mesmo, por essas crianças que são maltratadas dentro de casa, xingadas, apanham, abusadas. Isso pra mim que é o aborto. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Desculpem aí. Eu sinto muito. Me perdoa por não ter sido sua mãe. Pequeno Blake. E Bonnie. Boyd. Bethany. Brayden. E até você, pequeno Buddy Jr. Tô vendo que gosta de nomes com B. Eu sempre gostei dessa letra. Isso tá parecendo um cemitériozinho. Eles são os meus bebês que não nasceram. She got the Mother's Day blues. Jesus, você parece um anjo da morte. Ouço isso direto. Eu vou pro inferno, eu sei. Mesmo que eu seja salva e coisa e tal, eles nem tiveram uma chance, sacou? Filha, tem que esquecer essa merda. É fácil pra você falar. Suponho que nunca tenha tido que abortar ninguém. Uma boa suposição. Você já leu o livro chamado Freakonomics? Não. É sobre o quê? Mulheres barbadas e anões? Quase. É sobre teoria econômica, causa e efeito. Deve ser chato. Na verdade, é uma ótima leitura. Tem um capítulo nele que é Para Onde Todos os Criminosos Foram. Ali, pra aquele campo. Na década de 90, o crime caiu drasticamente. E esse livro atribuiu isso ao caso Roe versus Wade. As trevas de 73. Exatamente o oposto, na verdade. Os abortos ocorridos depois de Roe versus Wade foram de crianças que não eram desejadas. Crianças que, caso as mães tivessem sido forçadas a tê-las, teriam crescido pobres, negligenciadas e abusadas. Os 3 mais importantes ingredientes quando se está fazendo um criminoso. Mas eles nunca nasceram. Então, 20 anos depois, quando já teriam maioridade penal, eles não existiam. E aí o índice de crimes caiu drasticamente. O que quer dizer? Quero dizer que você era uma drogada, uma pobretona de merda, e seus filhos, se tivessem nascido, teriam sido drogados por bretões de merda. Então, interrompendo essas gestações, você poupou a sociedade do flagelo da sua prole. Se pensar nisso, é uma bênção. Nunca pensei por esse lado. É incrível, porque a gente se recusa a até falar sobre aborto, ou se você fala que você, sei lá, é feminista, já vem alguém te chamar de abortista, e é uma coisa tipo, vocês estão matando nenéns, e coisa e tal, mas todo país que legaliza o aborto, as taxas de aborto caem drasticamente. Não tem um que não aconteceu isso. E as pessoas seguem não querendo falar sobre isso. E é interessante porque geralmente, assim, o povo que fala, vocês estão matando o neném, eles falam, tudo bem aborto se a mulher foi estuprada. Mas se ela transou e não se protegeu, então tem que arcar com as consequências. E aí você fica se perguntando, então tudo bem matar neném, né? Porque se for um estupro, ainda é um neném. Mas tudo bem matar o neném desde que não seja a mulher que abriu as pernas. Agora, se você decidiu abrir as pernas, você tem que arcar com isso. Se alguém abriu as suas pernas, aí tudo bem você tirar. Então não é sobre o neném, é sobre as pernas sendo abertas ou não.